Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Pedir a vocês que curtam, que comentem, que compartilhem o Evangelho no Lar. Assim vocês estarão ajudando o canal a chegar a mais pessoas, deixando um comentário, compartilhando em grupos espíritas. Vocês estarão ajudando bastante o canal. Agradeço a cada um que aqui está neste momento ao vivo ou depois gravado deste Evangelho no Lar. Agradeço também aos que assistem depois, durante a semana. Obrigado aí pelo carinho de todos vocês. Vamos então começando mais um Evangelho. Hoje é dia 21 de setembro do ano de 2025. Metade do mês de setembro já foi, aliás, já estamos caminhando para o final do mês de setembro, iniciando aí a primavera no Brasil e o outono em outros países. Nós agradecemos a Deus a dádiva da vida, de estarmos encarnados. Mês de setembro é mês de falarmos de prevenção, de saúde mental. E é claro, como eu disse, todos os evangelhos aqui nós já estamos falando sobre saúde mental, porque estamos falando sobre a conquista da paz interior e a vivência da espiritualidade no cotidiano. Então, nós já estamos falando de uma forma ou de outra da saúde mental, da busca da saúde mental, que muitas pessoas ainda têm dúvida. Dia 10 de setembro é comemorado mundialmente o dia da prevenção ao suicídio, à desistência, e nós não poderíamos deixar de falar um pouco também sobre saúde mental, sobre prevenção, sobre valorização da vida. A sua vida é importante, você está no corpo físico, nós enquanto espíritas sabemos da importância da vida, da encarnação, como nós batalhamos talvez para estarmos aqui no corpo físico, materializados neste momento para vivenciar experiências. É na experiência de vida que nós crescemos enquanto seres humanos, na nossa subjetividade, e aí sim podemos evoluir. O rumo da nossa vida é a evolução espiritual. Como anda a sua evolução? Se você está ouvindo este evangelho e não ouviu os outros, eu recomendo. Todos os evangelhos estão sendo sobre saúde mental de uma forma geral. Eu quero, antes de iniciarmos o Evangelho, pedir desculpas e agradecer. Na semana passada, no domingo, eu não consegui estar aqui com vocês. Muitas pessoas perguntaram. Eu publiquei no nosso grupo de WhatsApp e também publiquei aqui no YouTube, na nossa parte aí da comunidade. Tá ali, eu deixei avisado porque eu estava num congresso e infelizmente eu não consegui chegar a tempo, e eu também estava cansado fisicamente, mentalmente, porque eu dei 5 palestras consecutivas. O congresso foi em outra cidade, né? Eu tive que pegar a estrada, também cansa, né? Quem dirige aí sabe. A gente cansa também no movimento de ir e voltar até a nossa cidade. Então eu não consegui, de fato, realizar o Evangelho no Lar na semana passada. Mais uma vez, desculpas e muito obrigado pela compreensão de todos vocês. Eu até deixei aí de indicação um evangelho para que vocês possam escutar na semana passada. Muitos ouviram, é um evangelho que nós fizemos há 2 anos, mas é muito atual. Aliás, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é sempre atual. Por quê? Porque nós ainda precisamos aprender a vivenciar o evangelho no nosso dia a dia. Por isso que ele é tão atual e sempre vai ser até que nós evoluamos, chegamos a um ponto que nós não precisaremos mais dessas lições. Por quê? Porque essas lições estarão dentro de nós, nós vivenciaremos ela a cada segundo do nosso viver. E ainda não conseguimos. Eu também não consigo 24 horas viver o Evangelho. Talvez vocês que estão escutando aqui, a grande maioria também não, mas nós estamos aqui em aprendizado, buscando aprender o Evangelho do Cristo. Então vamos juntos? Deus, nosso Pai amado de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga e superior, neste momento nos colocamos à disposição. Estamos mais tranquilos, mais relaxados para recebermos as informações oriundas do plano espiritual através da intuição direta ou indireta. Pedimos que a espiritualidade possa nos intuir, pedimos que Jesus possa nos amparar em cada momento, no início e na finalização dessa semana, finalizando uma semana e começando outra. Começando uma nova estação, primavera, florescendo. Nós agradecemos que floresça em nossas vidas também a esperança, a vontade de prosseguirmos e de vivermos a cada momento, pois a vida é bela naquilo que ela compõe.
a cada um de nós e nós agradecemos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos juntos então, pedindo autorização a Jesus, falando aí de Setembro Amarelo, de prevenção à desistência. Nós, enquanto espíritas, sabemos o quanto conturbado fica um espírito no plano espiritual quando chega pelas vias da desistência, principalmente da desistência direta, porque nós, enquanto espíritas, sabemos também que há desistência indireta. Então há também o suicídio indireto, aquelas pessoas que na imprudência deixam a vida. São as duas formas, às vezes, que as pessoas chegam com muita conturbação no plano espiritual. E por que isso? Nós, enquanto seres humanos, nós temos uma cota de energia. E esta cota de energia, ela vai durar mais ou menos o período que nós temos que ficar aqui na Terra. Então, se você tem que ficar aqui num período de 76 anos, por exemplo, a sua cota de energia ela vai durar ali entre 75 a 77. A espiritualidade nos fala que é um período, porque muitas das vezes a desencarnação não pode acontecer de forma abrupta por diversos motivos. Às vezes a pessoa está em missão, a espiritualidade precisa também programar essa desencarnação. Portanto também, aliás, Chico Xavier falava, a data certa do nosso desencarne, o dia, a hora, somente Deus sabe. A espiritualidade ela vai saber ali de um período, e quando vem a ordem para a desencarnação, espíritos amigos vêm buscar. E a nossa energia deste corpo já terá sido gasta, e nós naquele momento vamos ter gastado essa energia e ter completado a nossa missão aqui no planeta Terra. Por isso, então, quando nós temos um ato de desistência, seja ele direto ou indireto, nesse momento nós chegamos no plano espiritual atordoado. Por isso que muitos espíritos, quando suicidam, eles têm um atordoamento no plano espiritual. E eles ficam um período ali, obviamente, um pouco desconfortáveis. A morte já tem uma crise. Ernesto Bozano vai nos dizer no livro belíssimo dele que morrer já é uma crise mesmo para aqueles que já estão no momento da desencarnação. Agora, obviamente que quando nós temos um suicídio, essa crise pode ser de 2 a 3 vezes pior. Lembrando uma coisa que eu sempre falo, na espiritualidade não há receita de bolo. Então cada caso é um caso. Se nós formos ler lá no livro Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, nós vamos perceber que cada caso ali constitui-se de suas particularidades, mas há algo que é similar entre todos eles. Todos os espíritos podem passar por um instante de conturbação até que essas energias sejam dissipadas. E aí muitas pessoas perguntam, William, meu parente, o meu amigo, o meu vizinho morreu de suicídio. Será que ele ainda está preso ao corpo? Será que ele ainda está no Vale dos Suicidas, que ficou muito conhecido no meio espírita? Nem sempre, isso vai depender de diversos fatores. Certo é que sim, ele vai estar numa crise, tipo essas crises existenciais pesadas que nós temos, esse momento que a gente não gosta de estar em local nenhum, se a gente está em casa está ruim, se a gente está na natureza está ruim, é o estado conturbado psíquico. E é o que leva muitas pessoas a cometerem o ato do suicídio. Muitas pessoas, então, nesse momento de desconforto psíquico, acabam infelizmente indo para o ato mais drástico, que é o suicídio. Por isso, nós alertamos sempre, busque ajuda terapêutica, vá ao médico e vá buscar essas atividades restauradoras do psiquismo, como essa que nós estamos fazendo aqui agora, o quanto antes. Sentiu os primeiros sintomas, busque ajuda. Às vezes o paciente ele chega no consultório para os psicólogos, para os psiquiatras, já está num nível muito adoecido, tem que entrar com uma medicação muito mais forte até que a gente restabeleça o psiquismo desse paciente, que ele consiga falar em terapia, que ele consiga reformular a vida, voltar ao cotidiano, voltar às atividades físicas. Então é um pouco mais difícil, não é impossível. Se você está nesse estado, busque ajuda assim mesmo. Só que se você está no início, busque ajuda, principalmente se você já percebe que ao longo da sua vida você teve várias conturbações psíquicas. O Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai nos falar da importância da vida, de estarmos aqui. Se nós formos olhar, Jesus manifestava o amor da vida em todos os momentos e ele amparava os aflitos
e falava sempre: conecte-se com Deus, com o Pai. Na conexão com Deus, através da natureza, ou através da prece, ou através da leitura, busque sempre ajuda. Voltando então ao caso do suicídio, por que muitos dos nossos irmãos ficam em estado conturbado? Justamente porque naquele momento eles romperam e essa energia ainda não se dissipou. É claro que no plano espiritual nós temos amigos espirituais que estão ali para dissipar essas energias e para ajudar. Por isso, se você tem alguém que desencarnou por esse motivo, seja direto ou seja indireto, ore, vibre, peça por ele nos centros espíritas. Se você é de outra religião, catolicismo, peça uma missa. Vá orando, vá mentalizando boas coisas, que no livro Memórias de um Suicida nós vamos ver lá a espiritualidade falando que há uma equipe no plano espiritual preparada para ajudar e socorrer os espíritos desistentes. E aí muitos podem estar se perguntando: William, o que é um suicídio indireto então? Suicídio indireto é quando eu sei que eu estou colocando a minha vida em risco e mesmo assim eu continuo. Como por exemplo, um básico que acontece muito, a pessoa beber muito álcool, bebida alcoólica, e pegar o carro, por exemplo, na BR em alta velocidade. Ela está expondo a sua vida em risco porque ela sabe que ao ingerir bebida alcoólica o seu estado psíquico fica alterado. Ou outras drogas. Quando a pessoa faz o uso dessas substâncias e pega um veículo ou sobe um local muito alto, ela já está em estado de alerta. Para os familiares também é bom que nós, neste momento, tenhamos bastante atenção. Às vezes é um filho, é um sobrinho que está nesses estados de suicídio indireto, porque em muitos momentos a pessoa vai dar o sinal sim, que ela já está buscando ali alguma maneira de sair fora da vida. Mas na verdade, a pessoa não quer sair da vida, ela quer muitas das vezes sair desse desconforto psíquico. Para nós que somos espíritas, a gente já conhece o plano espiritual e a gente sabe que não há como exterminar a vida. Ainda que você extermine o corpo, a sua vida ela continua, porque nós somos seres que continuaremos além da vida. Então a dor ela continuará no plano espiritual. Por lá você vai ter que passar por tratamentos, então valorize a sua vida. É muito melhor então passar por esses tratamentos aqui na Terra, vivendo a vida, e quando nós chegarmos no plano espiritual, a gente ter cumprido a missão. É muito interessante cumprir a missão. Vamos observar quando a gente tem que, por exemplo, dar faxina na casa. A casa está bagunçada, você precisa lavar, varrer, passar o aspirador. É cansativo, é trabalhoso, mas quando você acaba, que você vê a casa cheirosa, brilhando, o banheiro muito limpo, as louças organizadas, qual é a sensação que te dá? A sensação de conclusão é uma sensação maravilhosa. A sensação de conclusão da vida também será. Ainda que nós passemos por turbulências na vida, porque todos passaremos, porque existem as vicissitudes. O que são as vicissitudes, pessoal? Estamos falando muito aqui. A própria vida no contato da matéria, nós vamos às vezes machucar, ter dor, ter problemas psicológicos, passageiros, outros mais. Enfim, nós vamos ter as nossas provas e expiações, mas ainda assim ela vai valer a pena. Então, nas reuniões mediúnicas, nós ouvimos os relatos belíssimos dos espíritos que concluíram as suas missões, como por exemplo Divaldo Franco, né? Esse é um dos grandes que completou, e tantas outras pessoas, mas nós estamos falando aqui de espíritos às vezes anônimos, que foram pessoas que não tiveram voz na mídia talvez, mas tiveram uma vida tão importante e chegam como completista ou quase que completista, porque às vezes não conseguem, mas chega aí quase 100%, e elas vão relatar essa sensação que não dá para traduzir em palavras. Eu estou tentando traduzir aqui no Evangelho para vocês de uma maneira simples, dessa sensação quando você está limpando um local que fica bonito, que fica cheiroso, ou quando você está organizando, por exemplo, quem está me ouvindo aí que organizou uma festa de casamento. Nossa, quem já passou por isso sabe como que é. E organiza lembrancinha, doce, se vai ter jantar, se vai ser salgado, se vai ser isso ou aquilo, roupa, quem vai ser os padrinhos, dá trabalho, às vezes dá até uma ansiedade. E depois vem a festa, a conclusão, aquela sensação de dever cumprido. Imagine isso no nível da vida. Nós chegamos no plano espiritual e observamos assim: nossa, eu cumpri a minha missão, eu trabalhei, eu evoluí. Ainda que eu tenha chegado, que eu tenha voltado para o plano espiritual com alguns erros, eu concluí boa parte deles. Então, nós enquanto espíritas, não é que a gente condena o suicídio, pessoal. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec tinha essa curiosidade e pergunta aos espíritos: mas é correto eu
aniquilar a minha própria vida? Os Espíritos falam que não, somente Deus tem esse poder, porque é Ele que te deu a vida. Então vivencie a sua vida. Vai chegar um momento que nós vamos desencarnar, que nós vamos partir para o plano espiritual, assim como todo mundo. Uma hora nós vamos partir. E é claro, nós estamos falando aqui de saúde mental. Nós não podemos deixar de falar da saúde mental, porque a saúde mental ela é aliada constantemente com a questão da melhoria da pessoa para evitar o suicídio. Então, nós precisamos falar sobre alguns fatores de risco e sinais de alerta. Por exemplo, quando a pessoa está em muito isolamento social, ou quando ela está com muitas falas de desesperanças ou autodepreciação. Fiquem atentos a isso. Se vocês estão, ou se o filho de vocês estão, se alguém perto está, indique o tratamento e conversa acolhendo. Essas falas de autodepreciação são falas de autoestima rebaixada. Muitas das vezes a pessoa não está confortável com o modo que a vida dela está. Mudanças abruptas de comportamento, abandono de atividades que antes a pessoa sentia prazer, abuso de substâncias como álcool ou outras drogas. A pessoa às vezes fazia um uso até moderado, mas ela começa muito, como por exemplo, a pessoa que às vezes bebia só o final de semana ou só numa festa e começa a beber todos os dias. Lembrando, o alcoolismo é um dos grandes fatores para o suicídio indireto. Então vamos ficar atentos, observar também, obviamente, além do que faz mal para as nossas vidas. Esses sinais precisam ser vistos não como ameaça vazia, mas como comunicações da dor. Quando alguém já está sinalizando para a família e para os amigos que há algo de errado, que não suporta mais carregar o peso. E nós devemos acolher e ouvir com seriedade. Ainda que você pense assim, não, ele não vai fazer isso, ela não vai fazer isso. Independente, acolha, porque a pessoa ela está com um sofrimento psíquico. E se ela está com um sofrimento psíquico, nós já temos tratamento, nós já temos ferramentas. Uma das principais ferramentas é a escuta no ambiente terapêutico, que você vai estar seguro, no ambiente que você vai estar em sigilo, que você vai poder falar sobre as suas dores. E muitas pessoas têm dúvida. William, como que eu falar vai ajudar a minha dor? Primeiro, que naquele momento que você fala, você vai estar se esvaziando. Lembre de um dia muito angustiado, quando você fala, quando você se escuta, você elabora. As falas se organizam. É muito curioso quando o paciente chega, às vezes na primeira 2 ou 3 sessões, ele vai falando muito embolado, ele ainda está com a vida muito desorganizada. É como se ele abrisse um quartinho, tivesse com um monte de móveis caídos, livros, roupas, objetos, e a gente precisasse primeiro tirar todos aqueles objetos do quarto, fazer uma grande faxina e depois voltar com eles muito bem organizado. Por quê, pessoal? As memórias e os traumas, elas já estão arquivadas nas nossas memórias. O que o analista, o terapeuta vai fazer com você, então, o psicólogo? Ele vai te ajudar a organizar, ele vai te ajudar a separar, a fazer uma limpeza. Isso aqui já não é mais necessário, vamos guardar aqui. É naquele momento de você falando, você se escutando. Observe-se. Quando você fala com alguém que você confia, que você está num ambiente confortável, que você pode falar sobre uma dor sua. Nossa, eu fui traída, ou nossa, eu fui passada a perna, eu sofri isso ou aquilo. Naquele momento você vai aliviando. Mas é claro, não é somente isso que cura. Em saúde mental a gente vai falando de várias ferramentas que o paciente precisa de fazer também fora da terapia, para que todos, o psicólogo e o paciente, todos ali na sua rede de apoio, consigam ajudar. E é claro, essa escuta, ela vem como uma prevenção. Prevenir o suicídio passa essencialmente por escutar. Uma escuta atenta e compassiva pode salvar vidas. Não se trata de oferecer soluções prontas, até mesmo porque muitas das vezes, pessoal, nós não vamos ter, mas de acolher sem julgamento, que ocorre muito ainda, A pessoa vai nos contar um problema, a gente intromete, fala de um problema que a gente está parecido, a gente não acolhe, nós não sabemos escutar. O poder da escuta, isso é tão importante. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, Como é importante nós sabermos escutar sem julgamento, mas escutar mesmo. Escutar com profundidade, pessoal, é a escuta em atenção plena. A pessoa está falando ali, você está ouvindo, você está acolhendo. Como fazer isso então, William? Se meu filho vier me contar alguma coisa, o meu marido, um vizinho, como que eu posso fazer isso? Se você tem dificuldade naquele momento,
Quando a pessoa for te contando, cria um roteiro de filme, vai imaginando, ou vai imaginando letras na sua frente, para que você fique ali olhando no olho, acolhendo. Às vezes nós não precisamos falar nada, só a nossa presença, a nossa energia já vai ser doado para a pessoa, né? Igual no velório, às vezes as pessoas ficam, William, mas o que eu falo num velório para a pessoa que acabou de perder uma pessoa que ama, uma pessoa muito importante para ela? Às vezes você não vai precisar falar nada. Só de você estar ali, dar um abraço, perguntar se a pessoa precisa de alguma coisa, que você está ali ajudando ela neste momento, já é suficiente, porque a pessoa se sente querida. Nós precisamos nos socializar, já nos fala os espíritos amigos no livro dos espíritos. A socialização nos ajuda muito em saúde mental. Por quê, pessoal? Porque cria essa rede de apoio. Então a escuta, ela é extremamente importante. Exemplo que eu posso dar para vocês, né? Em vez de dizer isso vai passar ou você tem tudo para ser feliz, podemos dizer eu vejo a sua dor, eu quero estar com você. Valide o sofrimento do outro, cria uma ponte de confiança que pode ser a diferença entre desistir ou buscar ajuda. Nesse momento em que você está validando a dor, você está acolhendo, às vezes a pessoa está falando a superfície, a gota d'água. Quando você acolhe, você vai conseguir que essa pessoa fale um pouco mais do problema e aí sim, se você não for um profissional, você vai indicar. Inclusive hoje nós temos atendimento às vezes psicoterápico aí na sua região de graça, né, através do SUS. Então, busque ajuda, né? Quem tem condições atualmente, está fazendo também as terapias particulares, está indo até o psiquiatra. É muito importante, principalmente nos momentos atuais, que nós estamos vivendo conturbações planetárias, né? E nós escolhemos muitas das vezes estar aqui na Terra neste momento. Sobre a ótica, né, da psicologia, o suicídio não deve ser reduzido, pessoal, a fraqueza ou covardia. Isso é terrível que as pessoas fazem, né? Ah, fulano se suicidou porque era fraco ou porque era covarde. Não faça isso, né? Para a família que fica em luto, isso é terrível. A mãe lá em luto pelo filho que suicidou, o pai, os avós. Não fale isso, nem em pensamento. Lembrando que nós captamos o que os outros pensam e o que o Evangelho nos diz: não julgueis para não ser julgado. O suicídio, então, ele não deve, eu vou repetir, ser reduzido à fraqueza ou à covardia, mas entendido como um resultado de uma dor psíquica intensa para a qual a pessoa não encontrou saída. Sob a dimensão espiritual, né, para nós espíritas ou espiritualistas, a vida é sagrada, irrepetível. Um campo de aprendizado que não deve ser interrompido. Aqui o convite é perceber que mesmo na dor nós não estamos sós, nós estamos sempre amparados por espíritos amigos. E se nós pedirmos ajuda, eles vêm ao nosso encontro, eles vão intuir sim um direcionamento. Há questões que nós vamos às vezes precisar de uma medicação, eles vão nos intuir, às vezes no pronto atendimento. Inclusive, falando sobre isso, né? Muitas pessoas perguntam, William, e se eu me deparar com uma pessoa em crise? Pessoal, dependendo da crise, nós vamos ter que chamar o atendimento de emergência. Por que isso? Porque suponhamos que a pessoa está numa crise de pânico muito severa. Ela está tendo perigo com a própria vida. Então você vai buscar o atendimento de pronto-socorro através da ligação, ligar para uma ambulância mesmo. Por quê? Porque a pessoa vai vir, o enfermeiro, o médico, eles vão dar uma medicação que vai acalmar o sistema nervoso da pessoa. Naquele momento, a pessoa está tão fora de si que ela não vai conseguir dialogar consigo própria, ela não vai conseguir falar sobre as suas dores. Então, o melhor que temos a fazer neste momento, buscar um atendimento de emergência. A pessoa vai ser medicada, às vezes também está com a pressão arterial alterada. Lá no hospital eles vão ter as técnicas para baixar a pressão, para acalmar. Em muitos hospitais nós temos também o psicólogo de emergência, ele vai conversar com a pessoa assim que a medicação fizer o efeito. A pessoa vai ficar ali algumas horas ou um dia, depois ela vai ser liberada e encaminhada para o psiquiatra. Então, lembrando, em momentos de emergência, peça ajuda ao atendimento, à ambulância e também peça ajuda espiritual. A pessoa foi ajudada fisicamente, peça aos mentores da sua casa, peça aos seus mentores que a acompanhem. Este é o primeiro atendimento se você se deparar com alguém numa crise muito dolorosa, de pânico, de angústia, falando que vai ali cometer o ato. Por exemplo, nós podemos nos deparar com alguém na rua nessa situação. E muitas das vezes
o profissional ali do corpo de bombeiros, ele tem que abraçar, agarrar a pessoa mesmo, segurar, acalmar ela e lhe dar uma medicação sublingual. A pessoa vai retornando a si, depois faz as técnicas de respiração. As técnicas de respiração que eu ensino aqui, pessoal, elas são para antes da crise. Se você percebeu que teve um gatilho, se você percebeu que no dia você está estranha consigo mesma, vá fazer suas meditações, que não é uma meditação religiosa, é uma meditação, perdão pessoal pelos erros, meditação psíquica. Como que é isso? Para você esvaziar aquelas que eu ensinei aqui, de você ficar 7 minutos em atenção plena, controlar, respirar, fazer uma catarse, observar qual foi o gatilho, o que você precisa mudar, né? Quais os outros fatores da sua vida que você precisa ter atenção. Então fique atento nesses quesitos. Então já sabe, né? O autocuidado e a prevenção vai ser seu aliado, tanto para você que está me escutando, tanto para os parentes. A prevenção começa em pequenas atitudes cotidianas. Olha o cotidiano voltando aí para nós novamente. Manter uma rotina de sono reparador. Eu expliquei aqui nos evangelhos passados como fazer uma rotina de sono reparadora, né, pessoal? Primeiro, nós temos que fazer a higiene do sono, evitar muita tecnologia, de 40 a 50 minutos antes de dormir. Para algumas pessoas que já conseguem 1 hora e meia antes. Ler um bom livro, fazer as suas meditações, prece, faça a higiene do seu quarto, evite televisão dentro do quarto, evite muitos barulhos. Eu sei que tem pessoas que não conseguem, aí só vai conseguir às vezes tirar isso em processo terapêutico. Mas o que você já reduzir e já melhorar a sua qualidade de sono vai ser excelente. Alimentação equilibrada, pessoal. Eu sei que nem todo mundo precisa fazer uma dieta restritiva. O que é essa alimentação equilibrada? Nós comermos também alimentos, vitaminas, alimentos nutritivos, que hoje em dia muitas pessoas não estão comendo pelo excesso de industrialização. Então, muitas pessoas estão também com os hormônios descontrolados, devido à má alimentação. Eu sei que todo mundo gosta às vezes de comer alguma coisa gostosa, um lanche no final de semana, mas vamos observar, porque a alimentação também, ela é ótima para nos ajudar a manter o equilíbrio da saúde mental. Todos nós vamos ter uma festa para ir, vamos ter momentos que nós vamos comer mais ou menos, ok. Mas no geral, uma alimentação equilibrada vai te ajudar sim. Manter uma rotina de alimentação e atividade física regular. Momentos de lazer e contato com a natureza, é o que eu mais falo aqui com vocês. Vá às vezes a um campo aí perto da sua casa, a um bosque, a uma cachoeira, a praia, quem mora perto da praia. Ah, William, mas eu moro numa cidade que só tem prédios. Provavelmente aí perto de você vai ter algum local com árvores. Sente um pouco, tenha contato com a natureza. Pesquisas indicam a melhoria da saúde mental de pessoas que têm contato com a natureza e com o lazer. Quantos de nós deixamos de fazer atividade de lazer e ficamos em casa consumindo vídeos na internet que são, infelizmente, na maioria deles, não instrutivos. Não são vídeos como esse que eu estou fazendo aqui agora, né? O autocuidado, pessoal, não é luxo, é uma necessidade. Buscar a psicoterapia, o acompanhamento médico ou grupos de apoio fazem parte desse cuidado. Grupos de apoio, tanto terapêutico como também no centro espírita, na sua religião. Grupos de leitura é muito importante. Rede de apoio. Provavelmente você faz parte da rede de apoio de alguém. Ninguém deve enfrentar suas dores sozinhos. A família, os amigos, a comunidade, a escola, a religião, os profissionais de saúde formam uma rede que pode sustentar quem sofre. Mas nós temos que ir em busca, né? Hoje nós temos os atendimentos também, que tem grupos terapêuticos, vai e busca através do CAPS. Quando alguém está fragilizado, não consegue enxergar saídas, é a rede que empresta forças. Estender a mão e perguntar como você está. Com genuíno interesse pode abrir brechas de esperança. E para encerrar mais uma vez, antes de a gente terminar, o valor da vida, né? A vida é maior do que qualquer dor passageira. Ainda que no momento da crise isso pareça inacessível, as dificuldades são como invernos rigorosos. Árduos, longos, mas sempre sucedidos pela primavera. Primavera chegando aí, pessoal. Setembro amarelo, prevenção à saúde mental. Muitas pessoas que sobreviveram às tentativas de suicídio relatam que se arrependeram imediatamente após o ato, percebendo que sua dor poderia sim ser elaborada de outra forma. Isso mostra que a vida guarda potências que nem sempre
conseguimos ver no auge da tempestade. Eu sei que é um tema difícil, delicado, nós vamos vibrar agora no momento da nossa prece final. Inclusive, se você tem um amigo, um familiar que foi pelo caminho da desistência ou se está em tratamento de processos depressivos, ansiosos, processos de síndrome do pânico, vamos neste momento vibrar, ou até mesmo de dependências ao álcool ou a outras drogas. Então, neste momento é o momento de vibração final do nosso evangelho. Nós vamos trazer no pensamento um momento de prece para todos nós, é momento de recebermos o passe, é momento de nos conectarmos uns aos outros pela rede espiritual aqui do canal e também com a espiritualidade amiga e superior. Vamos elevar os nossos pensamentos, trazer no pensamento uma paisagem, aquela que você mais gosta, uma natureza, água caindo. Nós vamos fazer uma limpeza perispiritual, nós estamos próximos a essa região de mata, de água corrente. Nós vamos pedir à espiritualidade amiga deste local que possa fazer a limpeza, a reorganização psíquica dos nossos perispíritos. Se você tem alguma questão, alguma doença que neste momento está te afligindo, ou se o seu psiquismo está atordoado, peça a Jesus. Ele nos ensinou a pedir, Ele nos ensinou a orar. É momento de paz, é momento de troca de energia. E nós vamos elaborando, limpando o nosso perispírito. E neste momento, vamos trazendo também uma pessoa que neste momento está em sofrimento ou que já está no plano espiritual, para tomar o passe conosco. Que nos envolva, Jesus, com a tua luz. Que os espíritos amigos que trabalham na natureza, que os benfeitores que nos ajudam a cada momento possam nos irradiar de muita paz e de muito amor. Ó benfeitores amigos e queridos, neste momento estamos aqui juntos mais uma vez, agradecidos maravilhosamente por este momento de evangelho. Falar sobre desistência não é fácil, mas precisamos falar, porque informar é o melhor caminho. Precisamos informar esses irmãos e irmãs que estão ouvindo aqui, que ouvirão depois, sobre o cuidado, sobre a importância da prevenção. E nós pedimos, Senhor, que este conteúdo possa ficar no nosso consciente, para que possamos acessá-lo sempre. E a importância da vida, que ela se conecte conosco, que nós possamos a cada momento entender essa importância. E nós agradecemos tanto por esse momento. E é com muito amor, com muita gratidão, que pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos voltando lentamente, ainda recebendo os fluidos espirituais, pedindo pela nossa casa, fluidificando a nossa água. Eu quero agradecer o carinho de vocês. Peço mais uma vez que deixem aí a curtida, os comentários, se inscreva no canal. Muito obrigado aí pelo carinho de me escutarem no domingo. Vamos iniciando a nossa semana bem, com muito amor, com muito carinho, pessoal. Hoje eu não vou conseguir mandar um abraço individual para vocês, quero agradecer a cada um que está aqui, mas no próximo domingo a gente volta. Não vou falar o nome devido ao horário, tá, pessoal? Porque eu tenho um compromisso também daqui a pouquinho. Mas quero mandar um abraço vibracional para todos vocês, hoje e sempre, e até o próximo domingo, se Deus quiser.